A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos realizando esta escola bíblica dominical aqui do Maranhão de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, e nós temos aqui um seminário que está sendo realizado no Maranhão de Governador Valadares. Ontem e hoje estamos com uma participação de aproximadamente 1.500 pessoas, dos quais 185 pastores e ungidos que estão aqui no Maranhão de Governador Valadares participando desse seminário. E também estão recebendo essa transmissão os irmãos das áreas de Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Montes Claros, Teófilo Otoni, Caratinga, Conselheiro Pena e Resplendor, num total de 229 igrejas da região que estão participando desse seminário. E alguns avisos nós temos a transmitir para os irmãos. No exterior, foi realizado um batismo na cidade de Milão, no norte da Itália, em uma propriedade da igreja local, para a realização desses eventos, de eventos especiais. Irmãos desceram as águas ali na cidade de Milão, no norte da Itália. Também um mini seminário foi realizado na igreja do bairro Fragoso, na região de Piabetá, no Rio de Janeiro, e os irmãos enviaram aqui as informações para compartilharmos entre nós. Um outro evento especial, com culto de glorificação ao Senhor, foi realizado na igreja do bairro Santa Emília, em Carangola, Minas Gerais. Essa igreja comemora os 30 anos de sua consagração. Os irmãos estão participando desta EBD e nós saudamos os irmãos de Carangola com a paz do Senhor Jesus. Também um culto especial de glorificação ao Senhor foi realizado no Anfiteatro de Guarulhos, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. E neste culto houve um levantamento para o diaconato e também um servo do Senhor foi ungido para o ministério da palavra. Um seminário de principiantes foi realizado no último fim de semana, no Maranhão de Uberlândia, em Minas Gerais. E os irmãos receberam ali também a palavra, a doutrina. Também, nesse fim de semana,
um mutirão especial está sendo realizado no Manaim de Domingos Martins, com a participação de 270 irmãos da região de Cariacica. Estão fazendo esse trabalho em gratidão ao Senhor pelas muitas bênçãos. E esses irmãos agora estão assistindo a esta EBD, participando conosco dessa EBD ali no Manaim, e nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Batismos foram realizados em Boa Vista, em Roraima, irmãos desceram as águas, e também em Jerônimo Monteiro, no estado do Espírito Santo, com os polos de Jerônimo Monteiro e Alegre, no estado do Espírito Santo. Os irmãos estão vendo as imagens aí. E ainda uma grande evangelização que foi realizada na cidade de Rondon, do Pará, em um ginásio local que está lotado de irmãos e visitantes que participaram deste evento. Nós lembramos aos irmãos que registros de outros eventos que nos foram enviados serão publicados no site da Rádio Manaim. Esses que os irmãos viram hoje e outros que também foram enviados serão publicados no site da Rádio Manaim ao longo dessa semana. O pastor Gideuti vai fazer uma introdução ao assunto e, em seguida, falaremos sobre as perguntas. Nós temos hoje essa transmissão da Escola Bíblica Dominical, excepcionalmente, para aquelas igrejas que desejam, né, ou que querem acompanhar a Escola Bíblica Dominical a partir daqui de Valadares. E os pastores têm seus compromissos nesse dia, nesse primeiro domingo do mês, de forma que é opcional. Mas nós vamos aqui apresentar aos irmãos que estão nos ouvindo, estão conosco nessa Escola Bíblica Dominical, o que se entende vamos dizer, aquilo que nos interessa no momento. Nós estamos no livro de Neemias. Falamos o tempo todo, 6 meses, sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias trouxe para nós um assunto paralelo, vivido lá no tempo de Neemias, com o momento profético que nós estamos vivendo nesse tempo. A ocorrência que se deu lá, naquele tempo, com relação ao povo de Israel, passou. As dificuldades, Jerusalém, perdendo suas características, porque perdeu os seus muros, suas portas. Então, Jerusalém ficou exposta e praticamente destruída. Nós sabemos disso, lemos, ouvimos, estudamos, aprendemos tudo a respeito de Jerusalém nesse aspecto. E o que Neemias fez foi lutar pela restauração de Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém foi a cidade que Deus separou como centro de adoração ao seu nome. Então, tudo que o povo tinha de experiências, de vida, tinha que estar relacionado com Jerusalém. A cultura, a religião, a moral, a política, o governo, tudo estava ligado ali a Jerusalém. Por quê? Porque o governo de Israel era um governo teocrático. Quer dizer, quem devia dirigir o povo era Deus. E Deus operava através daqueles elementos que nós já conhecemos. Deus usava os profetas, os sacerdotes e os reis. Então, cada um tinha uma missão. Interessante que nós vamos observar que cada missão deles identificava uma pessoa da Trindade: profeta, sacerdote e rei. E assim, Deus queria que aquele povo estivesse ligado a Ele através destes elementos, através dessas pessoas que eram levantadas com esses encargos para dirigir o povo, para trazer ao povo
aquilo que necessitava, que era a moral, a política e principalmente a religião. Então, a religião dominava praticamente todos os aspectos da vida social e política e histórica de Israel. Isso continuou até os nossos dias. Israel mantém essa mesma ideia, embora perdeu a sua grande identidade, que era Jerusalém. E hoje nós estamos vendo que toda a luta do mundo inteiro agora está voltada para Jerusalém. Interessante é que o evangelho, o cristianismo não entendeu isso ainda. O que Deus está fazendo nos nossos dias, o que o Espírito Santo está fazendo nos nossos dias, é mostrando, quer dizer, trazendo Israel para a sua terra de volta. Isso quando dizemos Israel está sendo levado para a sua terra de volta, não estamos preocupados em identificar os donos de Jerusalém, os donos do chão, não estamos preocupados, porque lá existem árabes, existem israelenses, então é uma questão lá, política, social, não é o nosso caso. Nós, como igreja, não estamos preocupados numa briga, numa desavença que existe entre Israel e os árabes, entre os muçulmanos e os judeus, os cristãos, seja lá o que for. Não estamos preocupados com isso. E no nosso entendimento, tudo que está acontecendo com Jerusalém, com Israel, nos interessa. Por quê? Porque são fatos que estão se precipitando, que demonstram, que mostram que a vinda de Jesus está próxima. E se os acontecimentos, as ocorrências, não se derem ali em Jerusalém, que é o centro hoje, é por isso que nós estamos preocupados em mostrar toda a situação do mundo voltando profeticamente para os nossos dias, porque nós temos uma ligação espiritual com Jerusalém. Que Jerusalém? A Jerusalém espiritual. Esse é o motivo que estamos trazendo como assunto desta manhã da Escola Bíblica Dominical. Nós entendemos aquilo que foi já mostrado aqui, a reconstrução da cidade, dos muros, das portas, de certa forma, a confissão que Neemias fez em nome do povo. Ele está no meio, diz, nós erramos, isso aí foi a condição, não é, primordial para que eles pudessem, de fato, entender que Jerusalém estava sendo reedificada e o motivo pelo qual ela devia ser reedificada. Acontece que ela foi reedificada, as portas foram feitas, mas o povo, observe, agora é a situação do povo que ia morar em Jerusalém. Aí o que é que Neemias faz? Vamos acertar aqui primeiro a coisa. Não vai ser assim. O povo de Jerusalém, porque o problema é mudar os muros, mudar as portas, consertar, não é o suficiente. O que tem que ver agora é o comportamento do povo diante agora da restauração. O que é que vai ter que ser feito agora? Então, vai agora a pergunta. Vamos lá? Josias, só tem uma, talvez se dê tempo para fazer duas, mas só tem uma, hein? Lendo o texto de Neemias, capítulo 13, versos 23 a 25, responda. E aqui a pergunta: quais foram os desvios morais, culturais e religiosos identificados por Neemias e pelo sacerdote Esdras, que precisavam ser reparados após a reconstrução dos muros da cidade? Dá um tempo, pessoal. Não, vamos ter o tempo, né? Vamos ter o tempo. 5 minutos. Enquanto isso, os irmãos estão nas igrejas, trabalhando. O pastor agora vai organizar, né? Ele vai levar 10 minutos para organizar.
esse grupo fica aqui, esse grupo... Não é assim que é feito? Governo não é assim, não. O governo na igreja já está tudo pronto. As irmãs estão num lugar, os irmãos estão no outro lugar, os jovens estão no outro lugar. E se a pergunta for para 3 grupos, já estão no lugar. Se é para todo mundo, todos os grupos vão participar. Não há problema, cada um no seu lugar. Então, isso é muito importante. Então, agora os irmãos têm 5 minutos para ler o texto. Então, vamos ler o texto aqui. Vamos ler, nós aqui vamos colocar o texto. Vamos colocar e vamos fazer agora a pergunta no texto. Eu não sei se já está feita. A segunda pergunta está feita? Qual é a segunda pergunta? Está feita? Está feita. Qual é a segunda pergunta? A segunda, qual é a segunda pergunta? Pode fazer. Isso. Essa aqui depois vamos entrar. Então, vamos voltar à primeira agora. Eu só queria saber, porque foi muito rápido o que foi feito ali, eu fiquei preocupado de não termos a segunda pergunta. Tudo bem. Então, essa é a primeira pergunta. Lendo o texto aí. Muito bem. Quais foram... Vamos ler o texto, então, com os irmãos. Estamos aqui fazendo a escola bíblica dominical. Todos os irmãos aqui. Vamos ler. Põe o texto. Vamos lá, vamos ler juntos? Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Outra pergunta. Agora, vamos identificar. Você leu o texto. Está lido. Agora vamos reler individualmente. Agora, todo mundo bate sua cabecinha, abre os olhinhos, leia o texto, releia o texto que foi lido por todos. Tudo certo? No texto que você leu, quais foram os desvios morais? Pronto? Quem sabe, levante a mão. Desvio moral que você encontrou aí no texto, quais foram? Qual foi o desvio moral? Hein? Para eles, pode responder? Pronto? O desvio moral qual foi? Casamento errado. Casamento errado. Eles erraram, entendeu? Porque os judeus, entendi, eles tinham uma responsabilidade. Observe, o judeu não se mistura, porque ele tem uma responsabilidade profética de manter o povo. Aqueles que viveram ao lado deles, os povos praticamente se espalharam pelo mundo, cada um foi para um canto. Não, o judeu, hoje ele sabe de que tribo ele é. Ele está aqui no Brasil, ele sabe, tem lá o nome dele: eu sou da tribo de Levi. Ele sabe. Então, o casamento para eles naquela época, quer dizer, esse desvio era moral, porque importava que eles casassem com judeus. E eles não tinham se casado com judias, eles tinham casado com os povos que estavam em volta. Não é isso? Quais eram as mulheres?
asdoditas, amonitas e moabitas. Então, vejam aqui, se você chegar e for procurar no dicionário ou algum lugar a respeito dessa população que existia, você vai ver que eles eram inimigos de Israel. Porque onde é que estava a inimizade de Israel? Era não aceitar o culto que Israel tinha que prestar a Deus. Então, eles não tinham compromisso com o culto, está entendendo? Então, nisso, a moral era essa. Eles não tinham compromisso com o culto de Israel, porque eles tinham outras maneiras de cultuar de Deus, e eles não tinham, o centro da adoração não era Deus, não era Jerusalém, não era a lei. Então, veja só, isso era questão moral. A outra questão, cultural. Onde é que estava aqui a cultura? A língua. A língua. Então, vejam só, o problema, o que aconteceu com eles? Qual era a preocupação? Vejam só, hoje você vai a Israel, você compra produtos, em todo canto você tem made em USA, made em China, made lá não. Lá, a maioria dos produtos é tudo em hebraico, entendeu? Porque eles querem que o povo esteja identificado com a língua, e a língua que é a original. Eles têm derivações, aramaico, mas a língua é o hebraico. Porque o hebraico tem significados que outras línguas não têm, como o grego também tem. Mas o hebraico, essencialmente, é a língua do Deus vivo. Entendeu? Para eles, o hebraico. Então, quando ele pega Torá, eu depois vou pedir a Daniel se ele pudesse, aí tivesse um tempinho para ele falar alguma coisa sobre o Torá aqui, que já falou. Mas o significado do Torá. Vejam a identificação hoje que nós temos a respeito do que eles pensam, porque nós estamos vendo a posição deles, que é ligada ao projeto de Deus divino. E a luta toda é essa. Eles querem isso e o mundo não quer isso. Para eles, o mundo quer destruí-los. E eles não podemos. O mundo quer separá-los. O mundo quer, foi o que o Hitler fez, matou 6 milhões de judeus. Os irmãos verem a situação. Por quê? Aí todo mundo diz, por quê? Para eles não voltarem para a terra e criar lá 6 milhões, já pensou? Esse povo pegando o dinheiro do mundo inteiro lá da Alemanha e jogando lá para Israel. Então, vai matar. Os irmãos estão vendo? As coisas não andam como nós estamos pensando historicamente, não. A história de Israel é altamente profética. Profetizou tudo para a igreja. Hoje nós vivemos os resultados dessa profecia. Portanto, cultural. Depois nós vamos ver a aplicação para nós aqui, que isso aqui é importante. Nós estamos falando de Israel, dos erros, das falhas, dos benefícios, das bênçãos, mas não vamos falar aqui da gente também, não é? Religiosos. Qual era o problema religioso? Onde é que está? Vocês que leram aí. Nem eu sei. Hein? Interessante. Essa pergunta está aqui, mas ela está fora. Eu mostrei os companheiros lá. Essa pergunta está fora. Por quê? Porque eu faço uma pergunta, nós estamos fazendo uma pergunta em cima de 3 versículos. E não tem nada que eu possa explicar nos 3 versículos aqui. Mas onde é que está a pergunta? Onde é que está a resposta aqui? No primeiro versículo desse capítulo. Agora,
Os irmãos não têm a obrigação de responder, não é? Mas quem já estudou o livro de Neemias tem a obrigação de responder. Entendeu? Vocês estão entendendo? Quando você está no satélite, você faz as perguntas inerentes ao texto. Você não pode pular para outro texto. E aqui nós temos um salto mortal, né? Voltamos lá, mas estamos no mesmo capítulo, mas entendendo que os irmãos acompanharam muito bem, né? O livro de Neemias. Então, já sabe onde é que estava o erro. Onde é que estava o erro? Hein? Vamos ver o verso 1. O que diz? Naquele dia, vamos ler comigo? Naquele dia, Deus, no livro de Moisés, o que a palavra já estava dizendo? Não tinha acordo. Pegou a palavra e disse: amonita não é aqui, nem aqui, nem Valadares não pode ter amonita, nem amalequita, né? Então veja aqui, Asdodita, nós estávamos passando por Asdod, estávamos indo para Jerusalém nessa última viagem, e o foguete estava caindo lá, estava soltando lá de Asdod, para atingir lá onde nós estávamos. Quando nós chegamos no lugar, o primeiro foguete, fomos recebidos com um espolcar de um foguete lá em cima. Houve uma intervenção, né, da defesa de Israel, e nos livrou daquela bomba que veio na nossa cabeça. E depois estava na reunião, tocou outra vez a sirene, mas nessa ocasião nós já estávamos lá no local, e foram vários foguetes que espocaram ali, naquele lugar interessante, né? Não sei como é que eles adivinharam que nós estávamos ali, né? Eu vim-me embora. Agora, já que eu comecei a contar, Asdodita, para você, claro. Quando voltamos, o grupo ficou, os 3 pastores ficaram, e eu estava voltando para Tel Aviv. Chegamos lá, aí telefonamos: ih, rapaz, o negócio aqui ficou feio. Estávamos jantando, largamos o jantar e tivemos que ir para um abrigo, porque começou a cair o foguete aqui de todo jeito. Aí eu disse assim: ainda bem que eu não estava aí, não é? Mas não morreu ninguém, exceto um cidadão lá. Que eles interceptam, né? Muito, esses foguetes têm um sistema de defesa, há uma rede, né? O que eles chamam de escudo, não é? Esse escudo antiaéreo e tal. Mas não vamos, então, ver o seguinte. Veja aqui, o problema é a lei, quer dizer, a palavra estava escondida, a doutrina, não tinha doutrina, o negócio acabou mesmo. Muito bem, então, agora veja aqui, a moral aqui, o cultural estava aqui, e aqui o religioso estava aqui, afastamento do livro da lei. A segunda pergunta, agora a próxima pergunta. Vamos ver. Pode botar a segunda pergunta. Muito bem. Lendo o texto de Neemias 13, 23 a 25, responda: quais foram as providências proféticas para os nossos dias? Em que versículo você vai encontrar as providências proféticas que estão aqui? Em qual versículo? Qual é o versículo? 25. Então, estamos dizendo para todo o Brasil e para todo mundo. De Valadares. Verso 25. Então, o verso 25 diz o quê? Olha lá. O que é que diz o verso 25? Comeu. Vamos lá. Vamos ler? E contendi com eles. Pronto. Espera aí. Tem muita coisa. É muita coisa. Então, primeiro, diz assim: contendi com eles. Meus irmãos, não há coexistência pacífica
com aqueles que querem destruir o Evangelho. Não há coexistência pacífica. Nós não vamos dizer, estou de acordo, não estamos de acordo. Temos que dizer isso, estamos dizendo isso. Nós não temos nada com a vida das pessoas, de grupos religiosos, respeitamos, amamos a qualquer pessoa, respeitamos totalmente. Agora, quando mexe com a obra, com a sua fé, aí vai dar problema. Não temos acordo. Não tem parente, não tem amigo, não tem vizinho, não tem sócio, não tem nada. Nós estamos definidos. E eu quero que os irmãos entendam que isso tem que ser praticado por nós. Agora vamos ver o resto. Contendi com eles. E o que mais? Amaldiçoei. Olha aqui. Essa maldição nós não queremos no nosso meio. O que você está trazendo é maldição para a obra. Você quer mudar? Você quer botar o povo do jeito que está aí? Esse cristianismo está aí, que é moderno, é diferente, é isso? Você quer? Não é aqui. Arranja outro lugar para você fazer isso. A obra não tem lugar para isso. Então, por quê? Você não quer essa maldição para nós. Se você quer para você, então você fica amaldiçoado porque você mesmo que quer a maldição. Entendeu? Essa é a aplicação na nossa vida. Vamos lá. Terceiro, o que é que diz mais? Agora, eu quero saber, espancou alguns deles. Vamos lá. O que é que os irmãos entenderam? Porque, veja aqui, na letra, você sai batendo todo mundo com luva de boxe, né? Vai para o UFC disso aí. Na letra, veja aqui, o profético, é por isso que a Bíblia, para nós, é diferente dos outros, porque o aspecto é profético. Então, quando diz assim, espanquei alguns deles, é espancar a carne, madrugada, jejum, clamor, entendeu? Carne para nada aproveita, então, entendeu? Carne tem que ficar no lugar dela. Espancar, o irmão diz assim, mortificação da carne, é isso? É isso? É isso? Não, isso não. Não é isso não. Para com esse Toninho não, que isso é invenção dele aqui de Valadares. Não. É você se abster, entendeu? É você se abster de tudo aquilo que nutre a carne, tudo aquilo que nutre, não é, entendeu? Esse voto de sair tomando chicote e apanhando, essa coisa, fazendo vergas no corpo, sangrando, não é isso. O que é que ele falou? Mortificação da carne. Então não é isso. Deu para entender? Se ele quiser fazer, que faça. Mas ele é grande, tem físico, ele pode. Os pequenininhos é que não podem. Vamos aqui então. Arranquei os cabelos. Desarranquei os cabelos. Vamos lá. Está falando de quê? Levanta a mão e fala. Tirar aqueles pensamentos que não valem nada. Hoje todo mundo valoriza o cabelo, né? Todo mundo, que não tem, está implantando, né? A todo mundo. Mas veja só. Na Bíblia, profeticamente, a revelação, você pega lá no livro de Cantares, fala a respeito dos cabelos. Estão lembrados? Cantares. Então, pensamento. Então, tira o pensamento velho, antigo, essas coisas que arranca. Vejam, para o lado humano, lado da carne, letra, olha aqui, letra. Você faz uma religião de doido, aqui com isso aqui, só com esse texto. Você faz uma religião, batendo todo mundo, apanhando, ela vai, não é isso?
Tem uma igreja aqui que faz isso. Telequete dentro da igreja. Os jovens iam tal de ir para o hospital, depois com o cara quebrado, aí você voltou. Mas cada um escolhe o que quer, né? Nós não temos nada com isso. Aqui. E fiz jurar por Deus. Isso aqui ficou difícil, né? Qual foi o juramento que eles fizeram agora? Qual foi o juramento? Hein? Está falando aqui? Está falando o quê? Qual é o assunto aqui para nós? Qual é a aplicação? Hein? Não casar com mulheres estranhas. A obra é do Espírito, é a noiva, não é mulher. A religião, ela tem um monte. A igreja fiel é uma só. Não é uma escolha, toda a igreja, todo mundo está certo. Não é assim não. Não, todas são bonitas, todas são mulheres, todas. Não é isso não. Não, a escolhida, a noiva, é a igreja fiel. Não é, você vai buscar a malequita, as doditas, nem isso aqui, não. Aqui é jurar, não darei os vossos filhos. Não, meu filho, vem cá, a obra é essa aqui, é aquilo que está ali não. Viu? Não é movimento não, tá bom? Você tem que explicar. Essa é a diferença. Tem mais? Agora tem a última pergunta. Tem mais uma perguntinha? Tem? Tem mais não. Então vejam os irmãos, que nós temos muito que trazer para os nossos dias a nossa grande necessidade. Agora, veja aqui, nós vamos entrar em Jerusalém, nós estamos em Jerusalém. Uma coisa, a cidade é reconstruída. Agora, a Jerusalém que nós queremos, qual é a Jerusalém que nós queremos? Essa Jerusalém que está fora do projeto humano. É Jerusalém que está fora da concepção religiosa do mundo, do cristianismo, que aí está. A nossa Jerusalém é outra. Interessante que nós vamos entrar agora sobre Jerusalém. Falar alguma coisa sobre Jerusalém. Nós vamos ver que Jerusalém é essa que nós estamos querendo. Se essa terreno aqui, é só pegar o avião aqui, né, juntar um grupinho e ir para lá. É essa, tudo certo. Mas qual é a Jerusalém que você quer? Aquela dos muros fendidos, portas queimadas? Essa. Terra que não produz nada, não tem conversão, não tem novo nascimento. Tudo morto. Espinho, só espinho. É um de lado, só eu acho um espinho. Outro, não, também eu estou de acordo com os dois espinhos. Um regando o outro. Meus irmãos, é isso. A obra do Espírito é isso. O corpo. Nós não podemos admitir, é por isso que a nossa grande preocupação é não admitir espinhos que nascem. E o espinho, ele é pior do que tudo, porque você pega a parábola de Jotão, você vai ver. Espinheiro, a macieira, a romeira, a oliveira, não queremos governar não. O espinheiro, isso é comigo mesmo. Eu dou, querem ver? Igual a mim não tem, eu dou sombra. Aonde que o espinheiro dá sombra? E tem gente aguando o espinheiro aqui. Pastor não pode aguar espinheiro, crente não pode aguar espinheiro, diácono não pode aguar espinheiro, obreiro não pode, porque senão o espinheiro toma conta. E sabe o que acontece? A terra não produz mais nada. Quem é que vai ficar plantando no meio dos espinhos, dos cardos? Não é verdade?
Vamos parar aqui. Eu acho que o assunto já se esgotou para hoje. Faltam 5 minutos para o encerramento desta reunião e nós vamos liberar os nossos irmãos que estão em conexão conosco aqui no Brasil e no exterior, desejando a todos os nossos irmãos a paz do Senhor, com uma observação. A mensagem da noite deve estar voltada aqui para a aplicação prática de uma vida nova. Nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que parar aqui uma semana e dizer, olha aqui, senhor, aqui, ó, meu erro é esse aqui, ó. Eu vou consertar isso, porque eu sei que só vou entrar em Jerusalém se eu acertar isso. Então, vamos ter uma semana de acerto, depois vamos entrar na grande festa, que é dos tabernáculos. Vamos entrar na festa dos tabernáculos. Vamos nos preparar para ela. Assim, meus irmãos, vamos continuar servindo ao Senhor, terminando essa semana, concluindo que temos um período de oração e buscando a face do Senhor. Não há outro caminho. O mundo não tem nada, não tem nada. Ninguém se iluda, vivemos aqui, amamos tudo que aí está, a natureza, a beleza, as pessoas, tudo certo, mas a nossa visão, nosso desejo é a Jerusalém celestial. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé.